Olá, seja muito bem-vindo. Estamos agora aqui juntos para uma nova aventura através da segunda lição desse ano, segundo trimestre de 2024, onde nós falaremos sobre o grande conflito. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rickson Nobre, trabalho na Sa Feliz, em Madrid, na Espanha. Sou casado, tenho 2 filhos, já trabalhei como missionário na África, trabalhei como pastor e diretor de um centro de evangelismo na França, em Paris. Também já fui evangelista, secretário de campo, diretor de acampamentos jovens, diretor do centro de mídia na Suíça, e já há algum tempo aceitei o chamado para vir aqui trabalhar na Espanha. Como vocês sabem, eu estou substituindo o antigo apresentador dessa lição, que apresentava os resumos, e estamos juntos agora nesse trimestre. E isso aqui, esse programa que você está assistindo agora, não é o resumão da semana, não é um resumo de um dia, é o resumo do trimestre, ou seja, é uma introdução ao trimestre. Eu gosto de fazer essas introduções porque dá uma visão geral do que nos espera nos próximos 3 meses. A gente vê mais ou menos qual foi a linha diretiva do autor da lição, onde é que ele quer chegar, por quais caminhos e quais temas ele quer passar. E isso é bacana porque nos ajuda a ter uma visão geral do todo e também permite a gente entender a construção semana por semana do que o autor da lição quer nos transmitir, ok? Então, é por isso que estamos lançando esse programa antes do início dos outros programas que trazem resumo da semana ou resumo diário, ok? Eu gostaria de agradecer a todos vocês pelas mensagens carinhosas. Já há 2 semanas estamos juntos. É verdade que cada pastor tem o seu estilo, eu tenho o meu. Muitas pessoas reclamaram do microfone que aparece, outros reclamaram do fundo. Hoje, por exemplo, eu estou gravando, como é feriado de Páscoa, estou gravando a partir da minha casa, meu escritório, mas outros reclamavam da tela de fundo. Ou seja, quando há mudanças, há mudanças. Então, eu tenho um estilo onde eu gosto mais, não somente de resumir a lição, mas eu gosto de acrescentar algum tipo de aplicação, reflexão, até mesmo um pequeno chamado, porque eu acredito que se você quer apenas informação resumida, existem outros canais que apresentam isso, você também pode ver na própria lição diretamente. Agora, se você quer um momento onde tem um resumo da lição, ao mesmo tempo tem um chamado, uma inspiração, um testemunho pessoal, alguma coisa que te leve mais a reflexão e, quem sabe, tomadas de decisões, né? Eu tenho visto muitos comentários e a minha colega que se ocupa do YouTube também me fala algumas coisas de pessoas que estão gostando desse novo estilo. Então, assim, muda o apresentador e muda um pouco o estilo. Então eu não vou me tornar uma outra pessoa e nem quero que os outros façam como eu. Cada um tem o seu estilo e eu espero que você entenda e que você possa aproveitar também a lição, ok? Então, anúncio feito, vamos agora começar então o resumo desse trimestre. Atenção, não é um resumo da semana, não é um resumo de um dia, é um resumo de todo o trimestre. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o autor da lição. É o pastor Mark Finney, bastante conhecido, é um pastor que já está aposentado, mas segue ao mesmo tempo na ativa, porque ele é o conselheiro, o assistente do presidente da Conferência Geral, o pastor Ted Wilson, já há 2 ou 3 mandatos, desde o primeiro mandato do pastor Ted Wilson, se eu não me engano, ele já era associado do presidente, conselheiro do presidente, ok? Eu gosto do perfil do pastor Mark Finney, porque eu, como tenho, assim, cada pastor tem a sua especialidade, a sua área onde gosta mais, né? Tem gente que é mais acadêmico, mais teológico, tem gente que é mais pastoral, tem outros que são ligados às missões, outros que são ligados, por exemplo, à linha editorial, onde eu trabalho agora. Eu gosto muito da parte de evangelismo e de jovens. Então, como o pastor Mark Finney foi durante a maior parte da sua vida, o seu ministério evangelista, eu gosto muito quando ele apresenta as coisas, porque ele apresenta de forma prática. Eu gosto de simplificar e facilitar a compreensão das coisas para que pessoas possam, com pouco conhecimento sobre o assunto, entender coisas complicadas com palavras simples. Ok? Então eu gostei muito da abordagem, eu já estive lendo boa parte da lição, está muito interessante, e o pastor Mark Finney, ele fez algo bastante interessante, eu acredito, né, não falei com ele pessoalmente, ele pegou ali o primeiro capítulo do Patriarcas e Profetas, eu tenho aqui um Patriarcas em francês, o Patriarcas e Profetas para a lição da primeira semana, mas logo em seguida eu percebi que ele fez um resumo do livro O Grande Conflito durante todas as outras 12 semanas da lição. A partir daqui da queda de Jerusalém, já começa aqui no Grande Conflito, e se você perceber, ele resume alguns capítulos do livro em uma semana,
ok? Então, assim, eu creio que se você lesse o primeiro capítulo do Patriarcas e Profetas, e se você pudesse ler nesse trimestre uma vez mais o Grande Conflito, você teria um pano de fundo muito bom para o estudo da lição dessa semana, ok? Agora vamos atacar a lição, para que nós possamos entender qual é o objetivo central e depois, semana por semana, os temas que são apresentados, né? Como o pastor Mark Finney construiu a sua lição. Então, o tema central, está claro, está no título. Eu tenho aqui a lição em espanhol, o Grande Conflito, né? Infelizmente não tem a lição em português, tem em francês e espanhol. O tema central, que repassa, né, toda a Bíblia, destaca a luta entre o bem e o mal, que acontece entre Satanás e entre o nosso Salvador Jesus Cristo, mas que acontece sobretudo no nosso coração. É a luta do bem e do mal que é travada a cada dia no teu coração, quando você tem aquela voz do Santo Espírito que diz, olha, esse é o caminho, andai por ele, como diz a Bíblia. De repente tem uma outra voz que diz, não tem problema, todo mundo faz e tal. Isso é o grande conflito na prática, na tua mente, ok? Então é disso que nós vamos tratar durante esse trimestre. A lição vai revelando progressivamente o poder, o tamanho e a intensidade do amor de Deus por nós. Ou seja, a gente vê desde quando começa eu vou falar no resumo da primeira semana, né? Essa questão do mal que nasce do coração do Lúcifer, até o momento onde a nova terra desce na terra e que tudo é purificado, a terra é completamente limpa do pecado e os salvos se instalam para a eternidade nessa nova terra. Entre esse primeiro momento e esse último da nova terra, nós temos ali essa linha que marca toda a história. E a gente vê que desde o começo até o fim, o amor de Deus vai percorrendo essa linha e vai se intensificando cada vez mais, e a gente vai entendendo quanto Deus nos ama e até que ponto que a gente não pode imaginar ele está disposto, está e estará a se sacrificar por cada um de nós, né? A lição também vem falando da vitória final de Deus, fala das várias tentativas de Satanás de destruir Jesus Cristo antes que ele pudesse realmente se encarnar, quando ele estava encarnado, depois da sua ressurreição, depois fala da perseguição aos fiéis, na igreja primitiva, nos discípulos da igreja primitiva, na Idade Média, no período contemporâneo, fala também sobre os mileritas e sobretudo, né, nos eventos finais. Então, Satanás sempre tentando destruir, mas a lição vem garantindo a cada semana que Jesus Cristo, Deus, vai vencendo cada etapa e nós podemos vencer com ele, mas isso já depende de nós, né? Também vem falando sobre a questão da reforma e a sua missão, como foi importante em cada momento da história dessa luta entre o bem e o mal, ter pessoas, homens e mulheres fiéis, capazes de realizar reformas, primeiro em sua própria vida e depois também junto aos que estão com eles, que seja numa comunidade pequena, que seja numa igreja, que seja numa cidade, num país. Então, pessoas que fizeram a diferença. Então, nós temos durante essas 13 lições aqui, retratos de muitas pessoas que foram fiéis a Deus. Outra coisa muito importante, a importância da palavra profética. Nós vamos falar dos 1260 anos, vamos falar dos duas testemunhas, vamos falar de 2300 tardes e manhãs, vamos falar do milênio, vamos falar de muitas profecias bíblicas que estão inseridas na história do conflito entre o bem e o mal, que realmente são muito importantes para nós, que conhecemos e que entendemos a importância da profecia bíblica no nosso crescimento espiritual. Então, assim, a lição está muito interessante, os temas são bastante acalorados, né? Eu não sei como dizer isso, vem outras palavras na minha mente, mas para quem gosta de estudar a Bíblia, para quem gosta de conhecer de como foi o desenrolar do cristianismo, desenvolvimento do cristianismo durante a história, está muito interessante a lição. Então eu te convido, como eu falei, se você puder ler o Grande Conflito esse trimestre. Aliás, eu não falei no começo, mas se essa lição está baseada no Grande Conflito, é porque nesses 2 anos, 2023 e 2024, a Igreja Adventista Mundial está colocando uma ênfase na distribuição massiva do livro Grande Conflito. Tanto é que eu tenho aqui a versão que fez essa feliz, que é um papel bíblia, para que esse livro ficasse realmente bem fininho, ok? Mas ao mesmo tempo confortável de ser lido e por um preço extremamente acessível. Então, a Safeliz acho que vendeu quase mais de 1 milhão, só a Safeliz, mais de 1 milhão de cópias, não, bem mais que 1 milhão, acho que 1,5 milhão de cópias do livro Grande Conflito,
porque estamos nessa campanha mundial. Então, se você ainda não começou a distribuir o Grande Conflito, com certeza aí na sua associação, no seu território, deve ter um programa especial para baratear o custo desse livro para que você possa distribuir massivamente, ok? Vamos lá, primeira semana, a origem do mal. Gente, muito interessante esse assunto, porque ao mesmo tempo isso explica por que nós sofremos. Agora, tem mistérios nessa lição que são complicados, que eu vou falar no resumão, vou falar também no resumo diário. Como essa coisa do aparecimento do mal no mundo perfeito, fala das tentativas de Deus de ajudar Lúcifer para que ele não pudesse, para que ele não caísse totalmente na rebelião, né? Aquela questão do conflito no céu, os anjos que têm que tomar a decisão. É uma lição bastante interessante para a gente entender a origem do mal. O pecado, o mal, não começa com o fruto no Jardim do Éden. Isso tem que ficar claro para cada um de nós, ok? Segunda semana, nós vamos ver a questão dos sinais do fim do mundo em paralelo com os sinais da destruição de Jerusalém no ano 70. Como eu falei, é o primeiro capítulo do Grande Conflito, que é abordado já na lição número 2. Essa lição nos adverte sobre como Satanás faz para seduzir, enganar e destruir o povo de Deus, tanto pela perseguição ou então pelo compromisso entre, nem totalmente puro e nem totalmente entregue ao mal, entende? Aquela questão de misturar um mal com um pouco de bem. Então, muito interessante nessa segunda lição. Terceira semana, a perseguição à igreja, sobretudo ali começa com os discípulos e depois a igreja do primeiro século. Assim, a primeira etapa da perseguição que Satanás faz, essa igreja, é com muita violência. Mas depois muda a estratégia. Passa da violência para a sutileza. Batendo de frente está criando mais pessoas fiéis. Quando morre uma pessoa, se converte 100 que decidem também pregar o evangelho. Então, em vez de começar a bater de frente, Satanás vai com uma estratégia de infiltrar-se na igreja, ok? O que é realmente bastante complicado. Quarta semana, lição número 4 da quarta semana. Começamos já com os primeiros reformadores. A gente vai falar sobre os 1260 anos proféticos. Vamos entrar um pouquinho já na Idade Média. Vamos falar de Wycliffe. Menciona ali Policarpo, que realmente entregou a sua vida para não mudar os seus valores, porque ele decidiu ser fiel. E aí vamos também tocar na questão de líderes como Hus, Jerônimo e outras pessoas que foram contra a Roma Papal, ok? Bastante interessante, porque já entramos nessa parte aí dos reformadores. Já na quinta semana nós temos aí o maior dos reformadores que a gente conhece, que é Martinho Lutero, que vai começar a se indagar, que vai começar, teve acesso à Bíblia, né? Finalmente vai começar a fazer indagações, vai propor a tradução da Bíblia para o alemão. A gente vai perceber que as verdades eternas que estão na palavra de Deus não podem ser presas, não podem ser escondidas. Chega uma hora que ela vai brilhar. Então foi o que aconteceu. Então nessa semana número 5, a gente vai ver que os reformadores, eles pagaram um preço altíssimo pela sua fé e pelo pioneirismo na pregação do evangelho numa terra, sobretudo na Europa, né? Estava completamente com uma espécie de uma capa sombria por cima. Ninguém podia pensar, ninguém podia dar uma opinião diferente, ninguém podia fazer algo diferente das tradições. De repente, Martinho Lutero nasce com esse chamado especial que ele aceitou para poder fazer a diferença através da Reforma Protestante, ok? Na sexta semana, nós temos aí aquela questão de Apocalipse que fala das 2 testemunhas que foram atacadas, né? Nós vemos os ataques históricos contra a Bíblia. Como Satanás vai utilizar o poder civil, o poder religioso juntos para atacar a Bíblia. É questão também da Revolução Francesa, uma nação que decide ser ateísta, que coloca a razão acima de tudo e que vai buscar destruir, então, as pessoas que creem na palavra de Deus. Por isso que houve muita perseguição, por isso que eu morei muitos anos na Suíça e temos lá descendentes dos que eram antes franceses que fugiram para a Suíça porque foram perseguidos, sobretudo naquela noite terrível de São Bartolomeu, não é? Sétima semana, nós já entramos na questão do movimento millerita, ou seja, já saímos da Idade Média, avançamos e a gente vê esse século XVIII, depois das trevas, começa as pessoas pensando, né, século XVIII, século XIX.
Então, as pessoas pensando diferente, as pessoas buscando mais o estudo da Bíblia. Então, movimentos de reavivamento, de reforma começam não somente na Europa, mas também na América, na Ásia, na África, e esses movimentos vão crescendo, mas o que mais nos impacta é o movimento millerita, que nasce com William Miller, ou Guilherme Miller em português, né? Que levou a ele a criar um estudo profético das 2.300 tardes e manhãs. Ele consegue acertar a data de início, ele consegue acertar várias coisas, e leva até uma data da volta de Jesus. Nós já sabemos, ele confunde o evento que acontece, a data está correta, mas o evento que acontece nessa data não era o correto. Mas essa grande decepção permitiu fazer uma bonita triagem, e a partir daí nasce a Igreja Adventista, né? Já na 8ª semana, depois que tem a decepção, vem a questão do santuário celestial e a sua purificação. Então, quando os milleritas entendem que eles erraram na questão da interpretação do que aconteceria, eles têm uma nova revelação, um novo estudo, um novo interesse do santuário, não somente terrestre, mas do santuário celestial. Então começa um grande estudo, e a partir daí a gente vai fazer uma conexão entre o santuário celestial, o retorno de Jesus, a purificação, o julgamento, mas também a lei de Deus e também a questão do sábado, ok? Então é o que acontece justamente na 9ª semana. Há um aprofundamento entre o santuário e a lei de Deus, e já começamos a falar do que é a marca da besta e a mensagem dos 3 anjos, né? Muitas pessoas sempre ficam assim um pouco com dúvida com relação à marca da besta, qual é o papel do sábado nisso aí, a questão do domingo também. Então vai ser tratado na 9ª semana. Depois, na 10ª semana, um estratagema muito conhecido de Satanás, muito antigo, que é a questão do espiritismo, né? Essa questão da morte, de mal interpretar o que a Bíblia nos ensina com relação à morte para poder iludibriar as pessoas com relação a isso. Quando a pessoa não tem uma compreensão correta do que acontece no momento da morte, ela pode dar entrada a muitos outros tipos de crenças, de crendices que podem afetar a sua vida espiritual, que podem afetar o seu conhecimento da Bíblia e a sua capacidade de entender o plano da salvação, né, e o grande conflito que existe atualmente. Então Satanás sempre vai tentar jogar com a questão do espiritismo e da morte. Então a lição número 10 vem tratando sobre isso. Depois, na 11ª semana, vamos ver ali a marca e a identidade da besta, ver a questão do sábado de forma um pouquinho mais profunda. Tem 1 ou 2 dias que fala ali das muitas interpretações que as pessoas fazem hoje da marca da besta, né? Fala também dos Illuminatis e tudo mais. Apenas uma pincelada, né? Mas é interessante ver que a lição também aborda isso. Depois, na 12ª semana, vamos falar sobre a chuva serôdia, a adoração, o selamento do povo de Deus e o grande clamor antes da volta de Jesus. E a gente percebe como as mensagens proféticas de Daniel e Apocalipse são importantíssimas. Então, você que seja adventista ou de outra igreja, seria muito importante você estar revendo de vez em quando as profecias de Daniel, Apocalipse, Daniel 2, que todo mundo conhece, mas Daniel 7, Daniel 8, depois Apocalipse 12, depois Apocalipse 14, todo o Apocalipse não, mas assim, as profecias desses 2 livros são muito importantes. A Safeliz está lançando em breve uma coleção de infográficos que explica Daniel e Apocalipse de forma super simples e ao mesmo tempo bem profunda, com muita imagem, com muitos esquemas. E por que nós estamos fazendo isso? Porque é muito importante a gente conhecer esses 2 livros de forma profunda. Quando eles forem lançados, eu vou anunciar aqui para vocês, né? Já está na fase final, estamos fechando para mandar para a gráfica. E terminamos então com a 13ª semana, onde nós falamos do triunfo de Jesus no grande conflito, a vitória dele sobre o mal. Vem a questão do milênio, a questão da eternidade, destruição total dos ímpios, do mal. Então, a lição começa falando sobre a origem do mal no mundo perfeito, mas ela termina também falando sobre a destruição do mal e a volta ao mundo perfeito. Mas o mais importante é que durante esses 2 pontos, você nasceu, você existiu, você está aqui agora me ouvindo, me assistindo, e você tem que tomar uma decisão com relação a esse grande conflito. Eu quero estar e quero fazer parte dessa eternidade, dessa família que vai estar para sempre unida com Cristo, depois de tudo que ele fez por nós, depois de tudo que os reformadores, os fiéis pagaram para fazer com que a mensagem se disseminasse e que talvez você então pudesse conhecer o Evangelho. Então, não nos esqueçamos que
para que nós pudéssemos aceitar o evangelho, muitas pessoas tiveram que dar as suas próprias vidas para que esse evangelho não fosse abafado, ele pudesse ser pregado para chegar a você. Então, de repente a gente recebeu muito facilmente a mensagem do evangelho, mas a gente esquece o preço que foi pago por muitas pessoas que foram fiéis até a morte para poder fazer com que esse evangelho continuasse sendo pregado livremente. E vai ter um momento antes dessa volta aí de Jesus, antes desse mundo maravilhoso que não haverá mais nenhum problema de pecado, nem mal, vai haver um momento de muita prova antes disso, né, nos eventos finais. E quem sabe eu e você façamos parte desse momento. E a nossa fidelidade vai ser fundamental. Então, se hoje nós não somos fiéis nas pequenas coisas, como nós vamos ser fiéis nas grandes quando elas acontecerem? Então, a lição vai levando você a essa reflexão. Então é isso, gente. Isso foi a introdução do trimestre, para vocês terem uma ideia geral. Volto a repetir, leia o primeiro capítulo de Patriarcas e Profetas e leia, se possível, o Grande Conflito. Tenho certeza que você vai estar bem preparado para recapitular bem a lição e, sobretudo, entender essa mensagem de forma prática e profunda na tua vida. Como você pode estar vencendo o grande conflito que acontece no mundo à tua volta, mas também no teu coração, tá bem? Então, espero que você tenha apreciado. Coloque aí nos comentários qual é a semana que você mais espera. Nós vamos falar de profecias que às vezes são um pouco complicadas. Se você tem dificuldade, eu acho bacana que você continue assistindo os vídeos para que nós possamos explicar de forma simples e direta o significado das profecias. Então, se você gosta da palavra de Deus, quer conhecer mais sobre profecias, esse trimestre foi feito para você. Então, continue conectado e coloque nos comentários, então, se você tem alguma dúvida, qual é a parte que você gostaria que talvez nós explicássemos um pouquinho melhor. E compartilhe esse vídeo, porque a introdução ali ao trimestre, não sei se há muitas aí na internet, mas se alguém quiser e achar interessante, compartilhe com essas pessoas, tá bom? Fique com Deus e a gente se vê em breve para o resumo da primeira semana. Tchau, tchau.